Olá, pessoal. Vou aqui ocupar 10 minutinhos, 12 minutinhos desse bate-papo aqui. Não vou prolongar muito, porque eu sei que o tempo urge, ninguém gosta de ficar com conversa muito longa, demorada. Então, vamos direto ao ponto, é que aquilo que mais interessa é, primeiro, pedir a você para se inscrever aqui no canal, tá? Você dá o like ou dislike desse bate-papo que nós vamos ter aqui. Todas as noites agora eu estou gravando um pouquinho, 10, 12, até 15 minutos no máximo, para não incomodar muito e deixar sempre um assunto importante para o dia seguinte. Eu quero hoje conversar sobre os quatro grandes, tá? Vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo já está definido em toda a sua filosofia de trabalho, todo mundo já conhece a ideia de jogo que tem o Flamengo. Beleza, vamos deixar o Flamengo agora de lado, vamos para o Vasco da Gama. Eu conversando com uns amigos meus lá na academia, vocês já viram que eu posto lá no Instagram algumas coisas com o pessoal que gosta de malhar, e sempre tem um bate-papo de futebol ali no meio da malhação. E tem uma rapaziada forte do Vasco, né? Lá dentro da academia tem muito flamenguista, muito vascaíno, é mesclado, tem tricolor quietinho, tem botafoguense pra caramba que apareceu ainda mais depois desse sucesso todo de 2024 do Botafogo, melhorou mais ainda. Então, com relação ao Vasco, os rapazes estavam conversando o seguinte: porra, será que o Vasco, porra, a gente vai ser do mesmo jeito que do ano passado, dos outros anos, que a gente já começa preocupado, pô, será que vai cair, se não vai? Então essa insegurança, essa instabilidade emocional numa torcida tão grandiosa como a do Vasco, ela é preocupante, porque isso acontece já há um bom tempo. São mais de uma década que o Vasco está lutando por essa situação, e eu sei o quanto a diretoria deve estar preocupada com isso. Eu a qualquer momento, eu vou ver se eu consigo fazer uma entrevista com o Pedrinho, para a gente bater um papo sobre essa situação, né? Porque a gente é do futebol também, se ele achar interessante conversar comigo, seria muito legal para os torcedores do Vasco da Gama, que é uma torcida que merece um pouco mais de carinho. Quando você escutar um passarinho, o meu calopsita que fica lá atrás, já está escuro, mas ele ainda está lá. De vez em quando ele dá um sinal, porque eu estou aqui conversando contigo. Então, o pessoal preocupado, né? E vai disputar uma Sul-Americana agora, e tem Copa do Brasil, tem uma série de coisas aí de competições, e o Vasco precisa morder alguma. E as contratações? Aí o pessoal, pô, mas tem contratação lá, que o Payet vai continuar? Não. Ninguém, dentro daquele grupo ali que eu converso com eles ali, eles acham que o Payet não é o cara que deva continuar. A qualidade técnica, todo mundo sabe que ele tem, uns jogadores muito, muito qualificados, mas o rendimento dele até o presente momento, pô, é só negativo. Aí o Rian, aquele atacante lá do Vasco, chegou, jovem, aí chegou o angolano lá pelo lado esquerdo, fazendo aquela correria. Esses dois jogadores aqui, para mim, já apresentaram, não tecnicamente, evidentemente que o Payet é muito melhor, mas força, velocidade, um torque diferente, né? Não é aquela coisa amorosa de, não, eu vou segurar a bola, porque quando você tem um atleta desse nível, com muita técnica, mas que retarda a aceleração do jogo, o que acontece? A rotação vem a 30 por hora, quando bate nele, ela diminui um pouco. Se ele não for um cara de jogar rápido, ele diminui por causa do talento dele, porque ele não consegue acompanhar a velocidade do jogo. Isso aqui é notório. Então, me parece que no meio do ano termina o contrato e o Payet, ó, vai, merci, vai voltar para sua terra lá. Então, assim, o Vasco precisa muito de um banco de reserva muito bom, qualificado, porque as competições que vêm aí, elas são muito, assim, pesadas. E vocês lembram que eu falei no início aqui do ano, como eu sempre falo, nós estamos na metade do mês de março, já chegando aí para 18 e tal. Então, nós estamos em março e já temos aí fevereiro de competição com março, 2 meses só, 1 mês e meio. E já tem gente se machucando. Esse é um tema que eu falo sempre aqui, deve ficar até um pouco cansativo, mas como a competição é longa, as competições são duras, viagens, etc e tal, viagem internacional, então, se o Vasco da Gama não der um jeito nessas contratações, na próxima janela, se não se fortalecer, evidentemente que falta isso aqui, dinheiro, porque lógico que sem dinheiro você não consegue fazer uma camisa pesada igual aquela ali, simplesmente jogar com o peso dela, pelo passado dela, não existe isso. Então, existe uma preocupação dos torcedores, realmente ela é verdadeira, e a gente consegue perceber que essa insegurança e a instabilidade, ela vai ser transferida para dentro do campo, caso a equipe não corresponda. O Felipe
já deu uma demonstração, Felipe Coutinho que eu estou falando, já deu uma demonstração de melhora, pum, aí machuca de novo. Então, tem algumas coisas na metodologia que eu não consigo entender. Eu já conversei com vocês aqui, não sei se você lembra que eu falei do Marcelinho Paraíba, que trabalhou comigo com 43 anos, e ele fez todo o trabalho forte lá em cima, com medo, preocupado, porque eu nunca tinha trabalhado daquela forma, mas o contexto do trabalho em si foi tão assim verdadeiro para ele que no final da temporada ele disse assim, pô, eu estou impressionado como é que eu estou confiante e não estou sentindo nada e eu nunca me senti tão bem como eu estou sentindo agora. O cara jogou na Europa, jogou em seleção brasileira, jogou aqui no Brasil em grandes clubes, trabalhou com grandes comissões técnicas, mas isso não quer dizer que eu seja melhor, não estou falando disso, estou falando assim, a forma de trabalhar, e isso é que eu quero dizer, o Vasco precisa de um formato, um desenho de jogo determinado, definido, né? E com muita força de bate e volta, bate e volta. E o Felipe Coutinho tem que ser o cabeça desse grupo aqui para fazer a bola andar rápido e fazer aqueles velocistas que estão ao redor dele saírem rápido da defesa para o ataque, explorando os corredores, o de lado, os dois lados por dentro, e com bons finalizadores. O Verratti todo mundo conhece, que é um cara que luta muito. Se você conseguir compor essas valências, essas qualidades, o Vasco com mais umas contratações, que tem que ter umas 6 contratações de peso, que eu não sei se vão conseguir, o Vasco poderá dar uma respirada e fazer um campeonato ainda melhor do que foi feito ano passado. Fluminense é aquela história, o Mano já pegou aquela situação da transição depois do Diniz, conseguiu manter o Fluminense na primeira divisão, que foi um achado, que estava todo mundo pensando, ó, o Fluminense vai cair. E aí deu uma limpada no elenco, não é limpar porque estava sujo, desculpe o termo aqui, eu me expressei mal. Tirou aquela filosofia do talentoso, mais lento, já com uma certa idade, ele tirou aquela filosofia, colocou mais juventude, e o Fluminense está aí, pô. Vai ser um time bem competitivo, o Arias é um jogador espetacular, vai dar muito trabalho. Tem outros aqui que eu não vou ficar comentando, tem a volta do Ganso daqui a pouco, que mesmo sendo um jogador veterano, é um atleta assim, que eu sempre fui assim um pouco reticente com ele, porque talento todo mundo sabe, mas a velocidade do jogo ele dá, porque ele é um cara muito inteligente, tem uma qualidade de raciocínio, de genialidade que é única para ele. Então é um cara que você tem que, né, pensar. Eu antigamente falava, não dá mais não, mas eu tiro meu chapéu para ele, porque é um cara que ainda faz falta para o Fluminense. Mas no entorno dele tem que ter muita juventude. Com relação ao Botafogo, aqui é o ponto que eu gostaria de mencionar. O Botafogo tem uma situação, o Botafogo perdeu o Arthur Jorge, aí perde o Luiz Henrique, perde o outro atacante para o Atlético Mineiro. Deu uma fragilizada? Deu, o Júnior Santos. Então perdeu um pouco da força, isso e aquilo, do talento, e trouxe alguns outros. Acho que vendeu também o jogador, o argentino do meio campo, Samarino, eu não sei se é o Almada, eu faço confusão com os dois, mas um deles dois foi vendido, eu acho que é o Savarino, e aí perde um pouco daquela conexão, 10, igual aquele argentino, para você achar, se é que é argentino, me perdoe que às vezes a minha memória falha um pouco, mas era um jogador espetacular. Então se esse cara saiu, para você colocar um outro jogador desse, trouxe um uruguaio, que eu acho que se é o mesmo cara que teve aqui no Fluminense, que bate muito bem na bola, alguma coisa de Fernandes, e esse cara tem uma bola parada espetacular, é um outro modelo de jogador, mas que tem a característica do Garro, muito parecida assim a forma de jogar, e isso pode se encaixar bem no Botafogo, que mantém o seu atacante lá, o Tiquinho saiu para o Santos, então muitas coisas no Botafogo estão mudando, inclusive o comando técnico mudou, trouxe um outro lusitano que mora no Rio de Janeiro, pelo menos a notícia que dá aqui na televisão, na internet, é que ele mora no Rio, estava no Bahia, de acordo com as palavras dos baianos e das pessoas que observam o futebol de uma forma geral, dizem que ele não fez um grande trabalho no Bahia, tá? Então, dizem, não sou eu que estou dizendo porque eu não acompanhei. Então, é um novo desafio para ele e substituiu o Arthur Jorge, cara que ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, fez a campanha que fez num curto espaço de tempo, foi realmente um achado. E o Arthur Jorge foi embora para o Catar e está lá vivendo a vida dele, e daí para frente ele só vai crescer. Financeiramente nem se fala. Então, merece, porque conquistou um espaço aqui, fez aí uma
uma história no futebol do Botafogo, no futebol brasileiro, porque eu acho que foi até mais eficiente do que o Jorge Jesus. Por quê? Porque ele chegou numa situação na temporada de transição e ele pegou e encaixou rapidamente a equipe num modelo de jogo que foi facilitado pelos jogadores pela maneira de jogar. Ele não inventou muito e colocou suas ideias e foi muito bem sucedido. Então o Botafogo tem um belo desafio, porque tem uma nova comissão técnica, tem novos jogadores, não é o mesmo entrosamento, e esse silêncio que acontece no Botafogo, que fala um pouco, ele é, assim, até certo ponto, interessante, porque eu gostaria muito que não tivessem badalando minha equipe. Por quê? Porque eu trabalho em silêncio, eu tenho um perfil de quem gosta de fazer as coisas quieto, discretamente, mas com eficiência. E quando você apresenta o seu trabalho, tem que ter um time extremamente competitivo, jogadores de boa estatura, goleiro excepcional, que tem um bom goleiro, e toda a cadeia dos jogadores, todos os zagueiros, laterais, meio campo, atacantes, tudo com muita qualidade. Haja vista que eles gastaram 530 milhões, se eu não estou equivocado, o número é esse. Então é um número pesado para você montar uma nova equipe, e ela agora já deve estar, creio eu, que com os treinamentos e com alguns jogos amistosos que não aparecem, jogos treinos, vou fazer um jogo treino com Madureira, faz um ali com Boa Vista e tal, isso vai dando certa continuidade de ritmo de jogo para alguns jogadores, daqueles que estão chegando. Já teve gente que se machucou, então você vê como é que é. O Arthur, meu xará, já se machucou logo que chegou. Ele estava jogando lá, estava meio alternando, joga, não joga, veio para cá, sentiu a musculatura lá, acho que foi isso. Então, dá para entender que o Botafogo tem um belo desafio por causa do toque do comando. O Mano Menezes já está integrado com o Fluminense, Flamengo nem se fala, e o Vasco da Gama com o Fábio Carille fazendo esse trabalho aí, que eu vejo que entre os dois jogos contra o Flamengo, no primeiro foi melhor, no primeiro, se eu não estou equivocado, e depois não foi assim aquela maravilha que todo mundo esperava, mas há de se considerar que hoje o Flamengo é o time que realmente é a ser batido, porque Palmeiras, que está aí brigando pelo título com o Corinthians, que perdeu em casa, mas que vai tentar reverter a situação, é um time muito competitivo pelo perfil do seu treinador e o trabalho que vem sendo feito já há 6 anos aproximadamente, sempre com muitas vitórias, com muitos títulos. Então, há de se respeitar esses clubes lá de São Paulo e Internacional sendo campeão brasileiro, campeão regional, e o Grêmio também não vamos ignorar, porque tem muita coisa por acontecer, Atlético Mineiro. Então, resumindo, aqui no Rio de Janeiro, o que me preocupa mais, Vasco da Gama, que tem grande chance de ir muito bem, Flamengo. Quem um pouco mais abaixo, Botafogo. Botafogo pode encostar no mesmo nível do Flamengo? Pode, pela qualidade, mas pelo entrosamento que o Flamengo já tem, acho mais difícil. E o Fluminense fica aqui brigando aqui, muita gente aí, muita contestação do trabalho do Mano, pela torcida, os sites aí falando que estão pedindo para ele sair e tal. Eu acho que tem que ter um pouco de calma, um pouco de cuidado para mexer numa área que ela é muito sensível, e o Fluminense não gosta de treinador estrangeiro, pelo menos é o que o que nós esperamos aqui esse semestre agora, no final do primeiro semestre, já vamos ter uma noção de quais são as posições que essas equipes vão necessitar, com exceção do Flamengo, as vulnerabilidades dos clubes, das equipes, e o comando técnico, se vai ser mexido ou não. Daqui a 2, 3 meses pode ser que tenha mudança no comando técnico, e isso também é outro problema para você remontar uma equipe, abrir a janela, trazer outros jogadores. Então, o desafio está lançado. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse campeonato que vai começar muito em breve. Tem a Sul-Americana, tem o Libertadores e por aí vai. Um grande abraço. Esse era um papo rápido que eu queria dar aqui em vocês, e deixar o meu abraço para todos, que vocês possam sempre compartilhar com seus amigos o nosso bate-papo aqui. Tchau, tchau, obrigado aí, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.